Bom dia, vamos dar início aqui a uma apresentação sobre Arquimedes e Ptolomeu, da disciplina Evolução Histórica da Física, ministrada pelo professor Paulo Sérgio, da UFPB. Eu me chamo Carlos Eduardo e vamos iniciar. Bom, eu quero começar essa apresentação falando sobre Arquimedes, que é um dos grandes nomes aí. Ele é considerado um dos três maiores matemáticos que já existiu, junto aí com Newton e Gauss. Nessa lista, algumas pessoas retiram Arquimedes e colocam a figura do Euclides, que, claro, teve sua contribuição notória na matemática, mas hoje vamos falar sobre Arquimedes. Bom, nessa apresentação eu vou me deter sobre os tópicos principais, os pilares de Arquimedes, que é o princípio de Arquimedes, que é o empuxo, o princípio da alavanca e trazer algumas invenções feitas pelo Arquimedes, ok? Mas, durante as pesquisas, eu me deparei com algumas obras interessantes, então eu quis trazer aqui para essa apresentação, mesmo que falando assim por cima, mas eu achei que valeu a pena. A primeira obra é O Problema do Gato, que se trata da contagem de gatos do Deus Sol. É um problema muito complicado que envolve equações diofantinas, que não só uma, várias equações diofantinas, um sistema de equações diofantinas, e trabalha com sete variáveis e sete equações e oito variáveis. Então é um problema muito complexo que foi resolvido e dá um número gigantesco. É muito interessante e vale aí a leitura. Outra obra que vale a leitura é essa, que eu não faço a mínima ideia como se lê, mas em geral se trata sobre a quantidade de grãos de areia que cabe no universo observável. Nessa obra, Arquimedes traz a mensurabilidade, como ele faz para mensurar o universo e trabalhar com grandes números, porque, né, fica evidente que vai ser um grande número, que ele chama de as miríades, tá? Outro ponto muito interessante que eu achei pertinente trazer, que eu não sabia, que é o método de exaustão. O método de exaustão a gente vê aí em cálculo tal, mas eu não sabia que Arquimedes ele tinha sido um dos primeiros matemáticos a trabalhar com a ideia de infinitesimais. Isso eu achei muito massa. Então vamos dar início. Vamos falar agora sobre o princípio de Arquimedes, certo? Bom, desde criança eu sempre ficava me perguntando, cara, como é que um navio que pesa toneladas está ali flutuando? Como é que esse bicho não afunda? Ou então mesmo, saindo do mar, indo para o céu, temos as nuvens. Uma nuvem pesa 500 toneladas. Como é que essa bicha fica ali flutuando? Como é que ela não cai? Isso tem tudo a ver aí com o princípio de Arquimedes que a gente vai estudar hoje. Bom, para começar, para a gente ter uma boa ideia do princípio de Arquimedes, eu queria definir pressão. Pressão é a componente normal da força, o módulo dela, né, dividido pela área. Como você pode ver, é o módulo da força dividido por área. Então, pressão ela é uma grandeza não vetorial, uma grandeza escalar. Então, muitas pessoas têm a ideia intuitiva errônea que pressão é alguma grandeza vetorial, porque pressão para cima, pressão para baixo, pressão para os lados. Eles têm essa ideia vetorial, mas não. Esse conceito é confundido com as forças de pressão, que é o que está aí visto nessa figura. Você pode ver que as setinhas de cima são menores que as setinhas de baixo. Isso está relacionado com a pressão de uma coluna de água, né, do fluido, né, nesse caso a água, que a gente vai ver agora. Se a gente pegar uma coluna de água, essa água, ela tem massa, então ela tem um peso e está fazendo uma força ali no fundo do nosso cilindro, certo? Então, se a gente pegar, como se a gente for calcular a pressão feita por essa coluna de água, temos a normal, né, que é a componente normal que essa água vai fazer sobre a área. Nesse caso, vamos considerar somente água. Então vamos trazer o peso dela, massa vezes a gravidade, dividido pela área, certo? Que é a terceira, que é a segunda igualdade aqui, massa vezes a gravidade sobre a área. Bom, a massa ela pode ser definida como
a densidade volumétrica vezes o volume. Então, vamos substituir a massa por densidade volumétrica vezes o volume, vezes a gravidade. Bom, o volume, por sua vez, ele pode ser de um cilindro, né? Ele é a altura vezes a área da base. Então, temos aí a penúltima igualdade. Rho A vezes H vezes G. Cancelando a área em cima e embaixo, temos Rho GH. Então, perceba. Não vai depender da área. Então eu posso pegar um cilindro de qualquer tamanho, seja ele infinitesimal, seja ele gigantesco. Não importa o tamanho desse cilindro, certo? Isso fica muito, muito, muito bom de trabalhar. Isso é algo fantástico. E também não vai depender do formato. Então o vaso, sei lá, o recipiente pode ter o formato mais esculhambado possível, que ainda assim ele não vai ser afetado. E como a gente vê isso? Bom, se a gente pegar aqui um sistema de vasos comunicantes proposto por Pascal, a gente vê alguns pontos. No fundo desses vasos temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos vermelhos, tudo na mesma altura. Se eles estão na mesma altura, eles têm a mesma pressão, porque a pressão nesse caso vai ser uma função linear. Então esses 7 pontinhos aí de baixo, todos vão ter a mesma pressão. Mesmo que eles encontrem obstáculos em cima dele, não importa. Vem cá ver comigo. Pronto, esses 3 pontinhos, como você pode ver, eles têm a mesma coluna d'água, não importa o tamanho dela. Ele tem a mesma altura dessa coluna d'água. Se pegarmos outros pontinhos, por exemplo esse, fica um pouco estranho da gente ver que eles têm a mesma pressão. Mas olhe para esse pontinho agora que eu vou passar o slide, tá? Preste atenção. Se eu pegar e pegando, essa soma de coluninhas vai dar a mesma altura. Então, sempre que ao encontrar obstáculos, eu posso deslocar um pouquinho para o lado e fazer isso. Deslocar um pouquinho para o lado e fazer isso. Por quê? Porque só importa a altura. Só importa a altura. Então isso é uma ferramenta poderosíssima que faz você entender claramente como é que funciona esse princípio da hidrostática. Vamos continuar. Mesma coisa aqui que eu falei para vocês. E acho que a gente pode seguir. Acho que isso está bem entendido. Bom, se pegarmos duas bolas, uma de boliche e uma de futebol, claro que é intuitivo que a de boliche vai pesar bem mais que a de futebol. Mas vamos tratar sobre o volume delas. Se o volume delas são 10 litros, então elas ocupam o mesmo volume. Só que por uma ser mais pesada que a outra, fica evidente que uma é mais densa do que a outra, tem mais matéria do que a outra, né? Então, a densidade, eu inventei esses valores, né? Claro. Mas vamos supor que seja 2 kg por litro. Então, a cada litro, eu tenho 2 kg. E na bola de futebol, meio quilo a cada litro. Então, se a bola de boliche é 2 kg por litro e eu tenho 10 litros, eu vou ter aí 20 kg. E a bola de futebol, se ela tem meio quilo por litro e eu tenho 10 litros, eu vou ter aí 5 kg. Então, temos 20 kg de um lado, 5 kg do outro. Mas se a gente pensar o contrário, eu tenho as bolas e eu tenho a gramatura dela, né? A pesagem. Ambas com 10 kg. Será que vão ter o mesmo volume? Bom, é evidente que não. Porque, se a cada 2 kg eu tenho 1 litro, então a bola de boliche eu vou ter apenas 5 litros, fazendo uma regra de 3, né? E a bola de futebol, se eu tenho meio quilo a cada 1 litro, se eu tenho 10 quilos, eu vou ter então aí 20 litros. Então eu tenho 5 litros de um lado, 20 litros de outro. E isso ocupa um volume consideravelmente diferente, né? Como é visto aí na imagem. Passando aqui, vamos agora tratar de fato sobre o princípio de Arquimedes. Que ele fala sobre o quê? Ele diz que esse empuxo é a força que aquele volume de um certo fluido
estava exercendo sobre ele. Que tem por essa fórmula aí. Rho do fluido, o volume submerso, que é importante salientar isso, é o volume submerso vezes a gravidade. É o quanto a força eu... Bom, vamos por exemplo, fica fica melhor de ver. Bom, se eu pegar um recipiente com água e eu selecionar nesse recipiente um círculozinho com água com 10 litros, se eu colocar ali na fórmula do empuxo, né, a densidade do fluido, água, vamos dizer que é 1, o volume, 10 litros, vezes a gravidade, vamos colocar gravidade igual a 10, só para título de exemplo. Então eu vou ter 1 vezes 10 vezes 10. Eu vou ter um empuxo aí de 100 newtons, tá? E o peso, se a gente pegar a massa vezes a gravidade, sendo a massa a densidade volumétrica vezes o volume vezes a gravidade, vamos ter aí 1 vezes 10 vezes 10, 100, certo? Então, temos aí peso igual a 100 newtons também. Isso mostra o quê? Que as forças são iguais, tanto impulso para cima como peso para baixo. Então, esse líquido, esse fluido, né, esse líquido, que no caso é a água, não irá flutuar e nem cair em si mesmo. É exatamente isso que eu estava querendo falar. Se a gente pegarmos agora aquelas mesmas bolas de boliche e futebol e colocarmos nesse fluido, ambas também com 10 litros, eu vou ter, como vou ter o mesmo volume deslocado, eu vou ter o mesmo empuxo, que é 100 newtons. Por quê? Porque o fluido só vai reconhecer aquele volume. É isso que é o empuxo, é a sustentação daquele volume. Ele não importa se mudou o material, ele só enxerga aquele volume. Então ele faz força daquele volume para sustentar, ok? Então não importa aí o formato, só vai importar aí o quanto de volume vai deslocar, certo? E claro, a bola de boliche vai ser bem mais pesada, como a gente viu, vai ser 200 newtons, e a bola de futebol 50 newtons. Nesse caso, a bola de boliche vai ter aceleração para baixo, né? Vai afundar, e a bola de futebol tem tendência a flutuar, ok? Espero que tenha ficado claro. Bom, vamos salientar de novo a importância desse volume submerso. Quanto mais volume do meu corpo eu afundo, mais empuxo eu vou ter. Então é uma coisa crescente. Quanto mais eu afundo o meu corpo, mais empuxo ele vai ter, porque mais água ele vai deslocar. E quando esse corpo aí aí indicado pelo número 2 estiver totalmente afundado, não importa a profundidade que eu vá, se eu for a 5 metros, 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros, o impulso vai continuar o mesmo, porque é aquele volume fixo, não vai ter nem aumento nem diminuição, vai ser aquele volume dessa caixa e pronto. Então ele vai continuar até o fim com a mesma força de impulso. Você pode até pensar, mas você disse que as forças de pressão são diferentes de acordo com a altura. Sim, é verdade, as forças de pressão elas vai ter diferença, mas o impulso tem mais a ver com a diferença dessas forças de pressão, então não irá mudar. Ok? Então, acho que a gente já falou bastante sobre esse princípio de Arquimedes, vamos avançar aqui. Vamos falar sobre o princípio da alavanca, né? Ou então a lei da alavanca. Bom, vamos pegando, temos um pivô, que é o E, e colocar dois corpozinhos em cada extremidade. Se eu tirar uma foto desse sistema e pegar, vamos agora fazer aqui a demonstração da lei da alavanca, né? Se eu pegar essa foto e colocar do ponto A até o ponto E como x1, uma distância chamada x1, e do ponto E até o ponto B uma distância chamada x2, e
Do ponto A até o ponto H chamávamos de D1 e do ponto B até o ponto K de D2. E esses ângulos são opostos pelos vértices, então eles intuitivamente você consegue perceber que esses ângulos são iguais, θ e θ. Se formos fazer o trabalho, então vai ter o trabalho da parte esquerda, trabalho da parte direita, trabalho 1, trabalho 2, ok? Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Eu não coloquei aqui a... Bom, esqueci o que eu estava falando. Enfim, vamos lá. Trabalho 1, trabalho 2. Bom, se a gente fazer, a gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, só que como essa força não vai ter a componente tangencial, apenas a normal, vamos ter força vezes deslocamento, ok? E pela conservação de trabalho, podemos igualar um com o outro, então vai ficar F1 D1 igual a F2 D2, certo? E pelo comprimento de arco, que a gente sabe que é comprimento de arco é igual ao θ vezes o raio. O raio, sendo nesse caso, nossa distância x1 e x2, né? Como está aí especificado. θ igual a d1, x1 igual a d2, x2. E isolarmos d1, nesse caso, vai ficar θ vezes x1. E isolarmos também o d2 na outra igualdade, vai ficar x2 vezes θ, e substituirmos na equação de cima, a gente vai ter essa igualdade, cancelando os θs, a gente chega aí na lei da alavanca. Inclusive a gente pode passar dividindo um com o outro, vai ficar F1 sobre F2, no outro lado vai ficar x2 sobre x1. Então vai ficar aí uma relação de 1 para alguma coisa, certo? Vai ficar umas frações. Então, vou trazer aqui algumas aplicações. Esse aqui é o desenho no Paint, então, por favor, relevem. Em uma extremidade temos uma caixinha com 3 bolinhas de ferro e nas outras extremidades temos 5 bolinhas de ferro. E aí eu quero saber onde é que eu coloco o meu pivô. Onde é que eu vou colocar? Então a gente faz o seguinte, lembra que eu falei sobre que é uma relação de fração? A gente faz o seguinte, a gente vai somar 5 com 3, 5 mais 3, 8, então vamos ter 8 divisões aí nessa barra, né? E vamos colocar do lado esquerdo, como tem 3 bolinhas, vamos colocar no quinto tracinho. E no outro lado, como tem 5 bolinhas, vamos colocar no terceiro tracinho. Por causa daquela relação que a gente mostrou no slide anterior. Então, se eu colocar o pivô aí indicado de laranja, o sistema ficará em equilíbrio. Então, se eu pegar essa caixinha com 5 bolinhas e andar uma casa para a esquerda, eu vou ter que andar com a caixinha de 3 bolinhas, uma caixa para a direita para ficar tudo no seu equilíbrio, certo? Agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar, imagine outra caixa de bolinhas, uma com 3 e outra com 7, certo? Eu posso colocar ela dessa forma aí, com um pivô central, não é mais um pivô que a gente coloca, é um pivô central, e a gente quer saber como é que vai ficar aí o equilíbrio dessas bolinhas. Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar uma caixinha para acoplar esses fios, né? Então vai ficar 3 fios de um lado, 7 fios do outro. E vai entrar em equilíbrio se esse sistema estiver em equilíbrio, né? Se eu cortar os fios que não sejam dos corpos centrais. Então aí em laranja eu vou ter o corpo central, eu posso cortar o esquerdo e o direito. E na parte em azul eu posso cortar os 3 da esquerda e os 3 da direita, que o sistema ainda continuará em equilíbrio. Então, acho que falamos bem aí sobre o princípio da alavanca de Arquimedes. Vamos apenas trazer agora algumas invenções assim rapidamente, que já está em 20 minutos. Temos aqui o parafuso de Arquimedes, que foi um dispositivo pensado como
um sistema hidráulico, né, para trazer água do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Temos também a garra de Arquimedes, que usa esse o princípio da alavanca. E temos uma lenda que eu não acredito que seja verdade, que ele usou os sistemas de espelhos para causar fogo em navios inimigos durante a guerra. Bom, tem histórias e histórias, né? Eu não acredito. Enfim, vamos avançar. Agora falamos sobre Cláudio Ptolomeu. Ptolomeu ele viveu no ano 100, então ele é bem velhinho. E ele teve aí contribuições na cartografia, ele fazia mapas do mundo, então isso também trouxe contribuições para a geografia. E claro, ele trouxe aí contribuições na música, teve um tratado sobre os harmônicos e também ele trouxe contribuições na óptica. Ele teve um tratado, um livro, uma obra chamada Óptica, mas eu não quero me deter em nada disso. Eu quero mais me deter sobre a astronomia, em especial a obra Almagesto, tá? Bom, vamos lá iniciar. Sistema planetário de Ptolomeu. Bom, o sistema planetário de Ptolomeu teve grande influência do pensamento de Aristóteles, né? Então, como ainda estava bem rudimentar a ciência naquela época, as ideias de Aristóteles ainda não tinham sido derrubadas e Ptolomeu seguiu aí o mesmo caminho, e fazendo apenas algumas diferenças que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é o dos epiciclos, né? Então aí ele adota o sistema de Aristóteles, modelo geocêntrico, mudando apenas aí os chamados epiciclos, que a gente vai falar já já. Bom, são o modelo geocêntrico, a Terra vai estar no centro do universo, temos aí as órbitas dos planetas, inclusive o Sol, circulando ele, né? São chamadas órbitas de cristal. Então, são órbitas de diferentes tamanhos que se movem aí ao redor da Terra. Na última borda, temos as estrelas e elas sim são fixas. E esse modelo continuou até 1500, até Copérnico derrubar com o heliocentrismo. Mas esse modelo continuou aí trazendo muitas explicações e foi bastante utilizado até em volta dos anos 1500. Tá? Então vamos lá. Qual foi o principal problema desse modelo de Aristóteles que Ptolomeu melhorou, né? Bom, o principal foi esse movimento em laço dos planetas. Então aí temos aí a foto diferentes dias do ano, né, do planeta Marte, que ele vai, se vê, ó, ele vai e dá uma volta e vai de novo, então é um formato de laço. Então o povo ficava se perguntando uma explicação, até acreditavam que esses planetas eram seres vivos, mas isso tudo foi explicado no livro Almagesto, que é o seguinte: temos aí o planeta Terra, né? E temos a órbita que é chamada de diferente. E nessa mesma órbita que deveria estar o planeta, ele está em outra órbita chamada epiciclo. Então, ele está girando nesse epiciclo e esse epiciclo está girando nessa linha preta mais grossa. Então, vai ficar assim. Ele, tá vendo? Ele está... Opa! Ele está girando em torno do epiciclo e o epiciclo está girando em torno aí da Terra. Se a gente juntarmos todos esses três movimentos, teríamos uma coisa assim. E claro, ele trouxe assim uma explicação bastante plausível, com alguns erros, por causa erros astronômicos, né? Né, outras variáveis astronômicas, né, que não se conhecia na época, mas em geral trouxe grande plausibilidade. Entretanto, ele ainda foi um pouquinho mais além para dar mais exatidão. Ele adicionou mais um epiciclo. Então temos um epiciclo
nessa nossa temos um epiciclo nessa órbita, e dentro desse mesmo epiciclo temos outro epiciclo que está rodando, e o planeta está rodando esse epiciclo. Então é um movimento bastante complicado, mas foi aí utilizado de bastante plausível para o ano da sua descoberta. No mais, eu encerro essa apresentação. Muito obrigado. E é isto.